estamos aqui no nosso diálogo com alguns professores da universidade que têm desenvolvido algumas estratégias didáticas interessantes para aulas remotas, né, disciplinas em formato remoto. E agora nós temos aqui a professora Eneide Leitão, professora do curso de odontologia e do programa de pós-graduação em odontologia, e ela vem falar conosco sobre a estratégia do portfólio. Eu passo agora a palavra para a professora Eneide, ela vai me apresentar como ela queira aqui, e depois a gente troca umas ideias, conversa um pouco sobre a estratégia que ela vai apresentar. Com você, professora Eneide. Olá, estimados professores e alunos. Meu nome é Maria Eneide Leitão. Eu estou aqui para apresentar um pouco da minha experiência com esse instrumento, que é o portfólio educacional, como estratégia de ensino-aprendizagem. Sou professora do curso de odontologia da UFC e trabalho com os alunos no primeiro semestre do curso de odontologia, na disciplina de metodologia científica, também no sexto semestre com os alunos da saúde coletiva 2 e com os alunos que estão no último ano de odontologia, fazendo estágio em serviço do SUS 1. Então, o portfólio, eu posso empregá-lo em qualquer semestre? Sim, eu aplico desde os alunos que estão no primeiro semestre aos alunos que estão no último semestre. Então, eu vou estar falando para vocês hoje um pouquinho sobre o que é portfólio, como eu fiz a minha orientação didática, uma sugestão de estrutura, os critérios de avaliação que a gente desenvolveu para a disciplina, didática no caso, e apresentar um exemplo de correção, como é que o professor atua no momento da correção. Então, o que é o portfólio? Ele é um instrumento facilitador da construção e reconstrução do processo ensino-aprendizagem e permite ao aluno refletir sobre a sua realidade local, identificando os problemas e analisando-os criticamente. Portanto, o portfólio ele é realizado pelo aluno, onde ele vai, ao longo do semestre, construir o seu conhecimento a partir das aulas que foram ministradas, a partir da sua vivência em campo, ou sua vivência dentro de um laboratório, dentro de uma clínica, onde ele vai narrando, falando sobre aqueles temas que ele teve a oportunidade de aprender. Por isso que ele é um instrumento facilitador da construção e reconstrução, porque ele vai construindo ao longo do semestre e pode reconstruir esse processo de aprendizagem a partir dos feedbacks que o professor vai fornecendo. A gente pode pensar no portfólio como um instrumento alternativo para as provas tradicionais, clássicas, que são normalmente classificatórias. Então, o portfólio ele tem como vantagem de ser dinâmico, ele ser processual, ele é construído ao longo do semestre, ele pode ser refeito, refazer, o aluno pode, à medida que ele vai aumentando a bagagem de conhecimento dele, ele vai refazendo esse instrumento, e a gente tem que levar em consideração que nem todos os alunos são iguais, assim como essas pecinhas aqui do jogo de quebra-cabeça, mas se encaixam, cada um deles vai encontrar uma maneira própria, singular, de fazer seu portfólio, porque representa a caminhada dele ao longo daquele semestre. Qual é a expectativa com o uso do portfólio? É que, enquanto o professor tem um papel já determinado, né, e o aluno também, a gente entende que o professor aqui ele é um facilitador, ele vai mobilizar o estudante para a responsabilidade pessoal sobre o seu processo de aprendizagem, ou seja, o conhecimento não está centrado apenas na figura do professor, o aluno também é capaz de produzir seu próprio conhecimento, de andar com as suas próprias pernas, certo? E aí o professor vai estar lá facilitando, certo? O papel do professor é perceber
que os alunos têm o seu jeito próprio de caminhar, de andar, ou seja, as singularidades que pertencem a cada um e peculiaridades de cada estudante, certo? Então, por isso que é importante a figura do professor, do tutor em AD, estar sempre acompanhando esse caminhar, certo? E, no final, fazer uma avaliação coerente com o caminho que o aluno traçou. O aluno, por sua vez, né, ele tem um papel também definido, que é buscar o conhecimento, ele é autor também do seu conhecimento, e ele pode adquirir conhecimento com a própria vivência, com a observação da realidade, com a busca por pesquisas relacionadas com aquele tema que ele está estudando, e também ele é responsável pela sua organização, pela sistematização das suas ideias, certo? Portanto, o portfólio tem como uma vantagem contribuir, certo, para essa organização, para essa sistematização do conhecimento e desenvolver a habilidade escrita e a criatividade, porque o aluno, como ele é o autor do conhecimento dele, do portfólio dele, ele pode incluir os esquemas mentais, os mapas mentais que ele foi capaz de elaborar, pode incluir fotos, gráficos, figuras que estejam relacionadas com o tema. Então, é fazer um texto dentro do contexto em que ele vive. E o mais importante é que ele pode se colocar enquanto autor, fazendo uma autocrítica em relação ao que ele produziu, o que ele vivenciou, como também refletir, né, sobre os achados científicos que ele encontrou, podendo concordar ou discordar, né, de determinados autores. Portanto, assim, o portfólio ele tem um papel fundamental, porque, de um lado, ele vai produzir mudanças, tanto naquela pessoa que faz, que é o aluno, como quem vai ler, quem vai avaliar, que é o professor. Ambos aprendem. Ele permite uma relação dialógica. Então, para isso, para essa relação se dar, a gente precisa de ferramentas de interação, como o fórum, o e-mail, o chat, as redes sociais, o Google Meet, por exemplo, que a gente pode fazer uma videoconferência com os nossos alunos para tirar dúvidas, dentre outros meios. Portanto, gente, aí eu destaco a importância do portfólio como esse instrumento dialógico que vai permitir a mediação dos professores ou tutores, né, aumentando esse diálogo e a interação entre os membros participantes, tanto entre professor e aluno, como também entre os próprios alunos. Eles podem trocar artigo científico, vídeos, dividir ideias, certo? No sentido de propiciar uma aprendizagem colaborativa. O que queremos com o portfólio? Enquanto instrumento de avaliação, é relacionar o portfólio como indicador da trajetória de aprendizagem de cada aluno e esse instrumento que ele vai produzir, esse portfólio, servirá como nosso processo avaliativo, certo? Então, por isso que é importante, no primeiro dia de aula, a gente fazer o pacto pedagógico para que cada um dos componentes, alunos e professores, estejam cientes do seu papel, da sua função, o que cada um deverá fazer. Né? O professor, ele tem a missão de ensinar, de motivar, de facilitar essa aprendizagem. E o aluno também ele é responsável pela essa aprendizagem, no sentido que ele também tem que pesquisar, estudar, observar. Né? Então, é importante que esse pacto pedagógico se realize no primeiro dia de aula, onde você vai apresentar, certo, a sua orientação didática, o seu roteiro, para que fique claro os passos, né, que cada um tem que fazer aí ao longo do semestre. Então, eu estou colocando aqui como exemplo, considerando aqui que eu preparei essa aula, uma aula de portfólio para os alunos da PPGO, que é do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, e a gente vai retornar brevemente, né, dia 21 de julho. Eu coloquei que a gente vai fazer uma webconferência, onde a gente vai apresentar o novo cronograma de atividades, o plano de ensino
que sofreu modificações em função dessa paralisação que a gente sofreu, certo? Em seguida, a atividade 2, a gente vai deixar uma videoaula pronta sobre o portfólio. Eles vão ter que assistir essa videoaula. E é um material que vai ficar disponível e eles poderão assistir a qualquer momento, uma atividade assíncrona. A atividade 3, se tiver alguma dúvida, nesse mesmo dia a gente abre um fórum de dúvidas. Para quê? Para que eles possam tirar dúvidas, como construir seu portfólio, como é a estrutura, o que é que deve ter. Né? Então, a gente tira, como também não só tirar dúvidas, mas também eles podem trocar experiências, podem trocar material que eles ler um texto que acharem interessante, então eles podem estar dividindo dentro desse fórum. Então, e a atividade 4, gente, seria então, a gente vai passando, eles vão começar a construir, vão ter o semestre para poder construir esse portfólio, e eu coloquei aqui a atividade 4, que já seria a entrega do portfólio final, com data marcada, e também a gente disponibiliza um tutorial explicando como o aluno deve inserir o portfólio, que pode ser feito em Word ou em PDF. O Word tem uma vantagem que eu posso responder ao aluno e colocar as minhas considerações, né, minhas sugestões de modificação. Fica mais fácil trabalhar no Word. Mas também pode colocar em PDF. E se tiver alguma dúvida, vai ler o tutorial que vai ensiná-lo como ele deve inserir. No caso, aqui a gente trabalha com o CIGA. Uma proposta de estrutura mínima que a gente vem trabalhando é que o trabalho, certo, tem um começo, meio e fim. Tem uma capa inicial apresentando os dados da instituição, o título, os autores, porque o portfólio ele pode ser tanto individual, como também pode ser em grupo, 2, 3 alunos. Um sumário contendo os capítulos, né, que vão constituir esse portfólio, pode ser com o tema da aula, um assunto, certo? E a apresentação, onde eles vão colocar seus dados pessoais, dizer que estão em tal disciplina, tal semestre, né? O que é que eles esperam aprender, o que é que eles esperam dessa disciplina, as expectativas dele. E também as motivações pessoais, individuais, né? Enfim, para a gente saber, eu acho essa apresentação importante porque a gente fica conhecendo um pouquinho mais do nosso aluno, aproxima mais o aluno da gente. E essa ligação afetiva também ela é importante, porque a gente fica compreendendo um pouco do contexto do aluno. E aí, depois da apresentação, você pode ter um começo, um meio e um fim, uma introdução, com a breve contextualização daquele portfólio, o que é que o aluno espera, né, com o portfólio, desenvolvimento, né, que seria, ele vai construir a narrativa dele, né, onde ele vai botar os temas, discutir os principais conceitos que foram abordados, né, trazer alguns autores para a discussão, tendo cuidado de colocar as citações, pode inserir esquema mental, mapa mental, figuras, fotos, fazer a sua análise crítica sobre determinados problemas enfrentados e, por fim, as suas considerações finais, onde ele vai colocar o que foi que ele considerou mais importante, o que foi que aquilo impactou na vida dele, beleza? E referências, né, porque a gente precisa ter certeza dos artigos que ele citou lá no texto, né? Então a gente de repente tem uma citação que eu achei bacana, eu vou lá na referência e procuro, né, por meio da referência, o artigo original. Então a gente preconiza a BNT, que é o que a gente utiliza aqui na UFC, mas pode ser Vancouver, a norma que o professor achar que é mais conveniente. E pode ter, isso aqui é opcional, o apêndice e anexo. Quanto à avaliação, gente, a avaliação é algo que a gente precisa
construir de acordo com o objetivo da nossa disciplina. O que é que eu quero que o meu aluno aprenda, né? Quais são as competências, habilidades, atitudes que ele vai desenvolver. Então, esses critérios de avaliação, quem vai construir é o professor da disciplina, com base nos objetivos de aprendizagem que ele construiu, certo? Então, aqui é só mostrando que a gente valoriza a estrutura, a forma como o aluno organiza e sistematiza o portfólio dele, desde definindo a estrutura mímica que a gente propôs, com cuidado de botar as citações e as referências. O domínio cognitivo é o que ele produziu em termos de conhecimento. Então, a gente vai observar se o texto é claro, coerente, se faz sentido, certo? Se ele buscou realmente referências numa literatura científica confiável. Por fim, a gente também analisa a capacidade de reflexão, né, que é a relação da vivência prática com conceitos teóricos, e como o aluno se coloca, né, na construção desse saber. E a criatividade, né, é como ele vai expressar, né, os seus sentimentos, como ele vai dar vida àquele texto, que pode ser através de textos, de figuras, de gravura, de esquemas mentais, né, o cuidado desde a formatação também é importante. Então, a gente atribui alguns valores, e aqui a gente põe os pontos, por exemplo, criatividade, valor máximo 2. Se ele conseguiu só um, em consideração, eu vou colocar, olha, faltou você expressar mais a sua individualidade, né, fazendo criações como mapas mentais, esquemas mentais, ilustração, observações que vão contribuir para que ele entenda o que faltou, o que ele errou, certo? Então, é sempre importante deixar claro, certo, os critérios de avaliação que você vai utilizar, deixar claro a pontuação e deixar claro que você vai fornecer um feedback para que ele saiba aquele valor que lhe foi atribuído, certo? Por que isso? Porque a gente aprende com os erros também, então ele precisa saber onde ele precisa melhorar mais para que a gente possa dar o valor máximo. Finalizando aqui, gente, só um exemplo. Aqui eu fiz um pequeno recorte de um trecho de um portfólio do aluno, em que ele colocou, aqui é uma visita de campo à biblioteca, onde eles vão conhecer a biblioteca e os serviços ofertados. Então, o aluno fez uma página, praticamente 2 parágrafos, e ele colocou assim: fizemos uma visita à biblioteca de ciências da saúde e aprendemos como utilizar a biblioteca e todos os seus serviços, facilidades e ambientes de estudo e informação. Ora, se o portfólio vai me mostrar a trajetória de conhecimento do aluno, o que ele aprendeu, né, o que teve importância para ele e significado, e aí ele coloca um parágrafo desse aqui, aí eu vou lá, abro meus comentáriozinhos e aí coloca. Opa. E o que achou da estrutura da biblioteca? Como é essa biblioteca? Quais são os serviços disponíveis nela? Falta algum serviço que você gostaria que tivesse? Como é que funciona? Por exemplo, quantos dias pode ficar com o livro? Que serviços online existem na biblioteca? Que facilidades são essas que ele citou aqui, certo? Então, a gente precisa provocar o estudante para que ele compreenda que ele pode dar mais do que aquilo que ele colocou, né? Às vezes, a gente volta, porque a gente marca, durante o semestre, a gente marca um período, vamos supor, no meio do semestre, para eles fazerem uma prévia do portfólio, até ali onde eles caminharem. Aí a gente recebe e faz as correções e sugestões, e eles refazem e continuam, né, a trajetória dele. Então, assim, é importante a gente, enquanto facilitador do conhecimento,
propor, né, o aluno a pensar mais, a investigar mais a realidade, né, a literatura disponível. Então é isso, gente. Lembrando que habilidade é o que você é capaz de fazer, né? Motivação determina aquilo que você faz, mas a atitude é que vai determinar a qualidade do que você faz. Aqui algumas das nossas referências e estou aberta aí para tirar dúvidas, né, na webconferência, nosso próximo encontro. Espero que tenha contribuído para, se não a compreensão, para que vocês tenham dúvida e criem vontade, né, se motivem a estudar, se apropriar mais desse instrumento, que eu posso garantir para vocês que é muito interessante, nos aproxima muito do estudante. Eu acho que a gente passa a compreender melhor o estudante quando a gente lê o portfólio, quando a gente conhece a trajetória do conhecimento que ele teve ao longo do semestre.